Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei, Senhor, a tua fidelidade por todas as gerações. Nós te louvaremos, Senhor, entre as nações. Cantaremos sob quaisquer circunstâncias louvores ao teu nome entre os povos da terra. Aleluia. Aleluia. Cante conosco aí. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Nós louvaremos-te, Senhor, por toda a nossa vida e cantaremos louvores ao teu nome enquanto aqui vivermos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez vamos cantar. Eu te louvarei, Te glorificarei. aleluia. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Uma vez mais. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvai ao Senhor. Glória a Deus.
Bem-vindos, amados, a mais um culto de adoração aqui na Igreja do Nazareno Nova Aliança de Brockton, Massachusetts. Este nosso culto está sendo transmitido via Facebook e desde já as nossas sinceras desculpas por termos começado o culto somente agora. Um problema técnico nos impediu de começar o culto na hora marcada, mas graças a Deus que esse problema foi parcialmente superado e eis que agora nós estamos aqui para então começarmos toda essa nossa experiência individual e coletiva de adoração. Antes de orarmos, gostaríamos de chamar a igreja para a nossa reunião de oração na próxima quarta-feira, às 7h30, no Zoom. A igreja inteira, então, é convidada para um tempo de conversa, de comunhão, mas acima de tudo para um tempo de oração e intercessão. Juntem-se, então, a nós para esse tempo em que nós estaremos a orar pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor e também a favor da nossa comunidade. Oremos agora ao Senhor. Eterno Deus, nosso Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que agora nós nos encontramos em Tua presença e nós te pedimos, ó Deus, que uma vez mais queiras agir a nosso favor, que as Tuas misericórdias e as Tuas longanimidades sejam renovadas nas nossas vidas hoje de manhã e que no processo de adoração queiras abençoar e transformar os nossos corações completamente. Te rogamos que continues com os irmãos Chagas na direção do culto e que logo mais queiras ungir os lábios do teu servo quando ele se colocar por detrás deste púlpito para proclamar a tua palavra. E no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós fazemos esta invocação. Amém. Ouçamos agora um anúncio bastante importante pela senhora Dona Carla Duarte. Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos muitas saudades, principalmente do tempo que estávamos reunidos no nosso santuário a cultuar o nosso Deus. Mas com fé em Deus, brevemente voltaremos para celebrar o nosso Emmanuel. O Natal se avizinha e Natal nos lembra do maior presente, o menino de Belém que nasceu para ser o meu e o teu Salvador. Natal é tempo de celebrar e exaltar o Emmanuel. Natal também é tempo de abençoar quem precisa. E a Igreja Nova Aliança sabe fazer isso muito bem. O ano passado começamos um projeto, o Giving Sunday, onde famílias da Igreja Nova Aliança adotaram crianças mais carenciadas de Brockton para oferecer brinquedos e alegrar o Natal dessas criancinhas. Levamos a alegria a 27 famílias por causa do vosso amor. Neste ano, no dia 20 de dezembro de 2020, vamos também oferecer alegria a essas criancinhas. Mas só podemos fazer isso com a vossa contribuição e contamos com cada um de vós. Se quiserem adotar uma criança, por favor, pode contactar a irmã Soraya de Barros, que já tem a lista das crianças que vamos apoiar neste ano. Só podemos fazer isso com a tua ajuda. Também vamos levar um miminho especial para cada uma das nossas estrelinhas. Se você não pode ir e comprar uma prenda, também pode contribuir financeiramente, porque há um grupo disponível para ir comprar esses presentes. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lembremos do que aconteceu no ano passado.
atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Assim seja, Senhor. aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Nós te obedeceremos a voz, Senhor, e faremos isso por amor. Glória a Jesus. Aleluia.
Aleluia, graças a Deus. Oh, quão bom é que nós juntos possamos estar e na presença do Senhor. Uma vez mais, as nossas desculpas pela delonga, pelo atraso, mas estamos de volta. O Senhor permitiu, por alguma razão, eis-nos aqui hoje de manhã, louvando o seu nome, exaltando a sua pessoa e também proclamando a sua palavra. A todos quantos têm apoiado a Igreja Nova Aliança, nós estamos gratos e nós também gostaríamos de dizer aos nossos irmãos que têm sido fiéis, contribuintes com as ofertas e os dízimos, que continuem a fazê-lo com dedicação e com fidelidade, sabendo que o Senhor vos abençoará. Ele somente sabe como fazê-lo e nós confiamos que Ele está a fazer. Hoje vamos continuar ainda com o tema de ação de graças e aqueles que quiserem contribuir com a sua oferta de ação de graças podem ir no nosso aplicativo online e fazer a sua contribuição ou também enviar a sua oferta para a nossa caixa postal. Todos nós podemos desta forma servir ao Senhor e que o Senhor nos possa abençoar nesta manhã quase tarde. Vamos para o livro da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta, melhor, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É um versículo apenas que nós vamos considerar hoje de manhã, mas nós cremos que é um versículo rico que nos pode ajudar na nossa vida espiritual, no que concerne a ação de graças. Mantenha então a sua Bíblia aberta neste capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade do nosso Deus, Pai, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rudyard Kipling foi um grande escritor e poeta que fez muito dinheiro com seus escritos. Uma vez, um repórter de jornal se aproximou dele e disse: Sr. Kipling, acabei de ler que alguém calculou que o dinheiro que você faz com os seus escritos chega a mais de $100 por palavra. O Sr. Kipling ergueu as sobrancelhas e disse: Sério? Eu francamente não sabia disso. O repórter cinicamente enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de $100 e deu a Kipling e disse: Aqui está uma nota de $100, Sr. Kipling. Agora me dê uma de suas palavras de $100. O Sr. Kipling olhou para aquela nota de $100 por um momento, pegou nela, dobrou-a, colocou-a no bolso e disse: Obrigado. A ingratidão ou falta de gratidão é muito comum hoje em dia. Os filhos esquecem-se de agradecer aos pais por tudo o que fazem e os pais também aos filhos, maridos, as esposas e empregadores, empregados, enfim. A cortesia comum é desprezada. Nós consideramos como certo e garantido quase tudo o que os outros fazem para nós ou para nos ajudarem. Acima de tudo, nós deixamos de agradecer a Deus por suas bênçãos. Por isso, obrigado ou graças, hoje em dia, é uma das palavras raras preferidas por muitos de nós, infelizmente. Ouve-se, infelizmente, com mais frequência, palavras de criticismo, murmuração, desentendimento ou descontentamento, melhor, que expressam nosso egocentrismo. E também ouvimos palavras indecentes que ferem nossos ouvidos e ofendem a nossa moral muito mais do que palavras de apreciação ou gestos de gratidão. Nós igualmente ouvimos hoje falar muito em sorte.
Eu sou um homem de sorte, um homem sorteado. Eu sou uma mulher de sorte. Tudo o que eu consegui não tenho explicação, mas é sorte minha. Ou ainda pessoas a dizerem tudo o que tenho ou sou é produto do meu trabalho. Não devo nada a ninguém, por isso não tenho de agradecer a ninguém, tampouco a Deus. Na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, se encontram expressões e frases que nos encorajam, estimulam e exortam a sermos gratos. No texto de hoje, verso 18, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós e em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Antes de considerarmos juntos 3 aspectos ou 3 ângulos importantes neste versículo, eu vos convido a ir comigo ao trono da graça em oração. Senhor, obrigado por tudo mesmo. Nada sabemos, nada podemos, nada temos e nada fazemos sem Ti e sem Tua ajuda. Vem e fala aos nossos corações hoje de manhã. Dá-nos a unção para proclamar a Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Vejamos então os 3 ângulos deste versículo. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. O primeiro aspecto, ou o primeiro ângulo que nós encontramos neste versículo é um mandamento. Ou nós diríamos, é uma matriz que nos leva à origem e ver como é que essa matriz de gratidão começa no Velho Testamento, passa pelo Novo Testamento e chega até nós. No Velho Testamento nós podemos encontrar essa matriz da gratidão, que é em si próprio uma forma de nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus, ou que é o mandamento de Deus. Em sociedades agrícolas era bastante comum celebrar a época da colheita. No hemisfério norte, o fim da colheita ocorre sempre no outono, entre outubro e novembro. Nessa época, alguns cristãos faziam celebrações para agradecer a Deus pela comida que Ele tinha providenciado na colheita. No Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, os judeus tinham uma festa de agradecimento a Deus no início da colheita e uma outra no fim da colheita no outono. E faziam esta festa para celebrar, para agradecer, para bendizer a Deus pela provisão. Encontramos no Velho Testamento expressões de gratidão e ação de graças em quase todos os livros do Velho Testamento. Em 1 Crônicas, por exemplo, para nós não falarmos dos outros que ficam um pouco mais atrás, no capítulo 29, versículos 11 a 13, nós lemos que pela soberania de Deus, o povo está dando graças, dizendo isso: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, notem, nosso Deus, damos-te graças e louvores. O Teu glorioso nome louvamos. Damos-te graças, porque Tu és soberano. Também nós lemos no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 30, que a ação de graças foi dada pela grandeza de Deus, ou por um dos seus atributos. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. E é o mesmo salmista que no Salmo 107, versículo 1, diz: pela bondade e pelo amor de Deus,
eu quero dar graças também, dizendo: Deus, nós te damos graças, ou damos graças, Senhor, porque tu és bom, o teu amor dura para sempre. No Salmo 147, versículo 7, ações de graças são dadas também pela identidade de Deus. Um Deus que não tem igual. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. O nosso Deus, o Deus que nos deu a bênção de sermos seus adoradores. No Salmo 95, versos 2 e 3, nós lemos também da ação de graças que foi dada pela superioridade de Deus. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos à presença dele com ações de graças. Nós lemos de um homem de Deus, uma das grandes personagens bíblicas, chamado Abrão. Nós todos conhecemos a história de Abrão no Velho Testamento. Começa no livro de Gênesis. E Abrão, nós lemos que foi chamado por Deus e enviado da sua terra para uma terra que ele não conhecia, que nada sabia dessa terra e não sabia onde ficava essa terra. E, obediente, ele foi a essa terra que Deus mandou que ele fosse. De forma obediente ele foi. E a Bíblia nos diz que no processo da sua viagem, ou não somente durante a viagem, mas durante a sua peregrinação na sua terra e durante a peregrinação em que ele estava fazendo rumo à terra que Deus lhe tinha mandado para ir viver, ele deu graças ao Senhor. Fez algumas paragens, certamente durante essa viagem, essa peregrinação, para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Ele deu graças, louvou a Deus quando ele ouviu que Deus tinha uma promessa para ele ser o pai das grandes nações, ou de todas as nações. Mas ele disse: eu sou um homem já avançado em idade e minha esposa é uma mulher também idosa. Ele tinha cerca de 90 anos. Ele disse: como é que pode ser isso? Mas ele regozijou-se no Senhor. Ele regozijou-se, deu graças a Deus, quando ainda estava à espera dessa promessa, ou do seu cumprimento, à espera de Isaac, assim como ele se regozijou ao longo da sua jornada, da sua peregrinação. Fortalecido pela fé, Abraão louvou e agradeceu a Deus. E nós lemos que quando ele recebeu este filho em cumprimento à promessa divina, ele continuou a dar graças a Deus. Mas Deus pediu-lhe agora uma outra coisa, que ele deveria mostrar obediência de novo, ou poderia ter sido desobediente. Mas ele preferiu ser obediente e desta vez Deus disse-lhe: pega do teu filho Isaac. Exatamente, o teu filho Isaac. E vá ao monte sacrificá-lo. Imagine. Como é que ele vai adorar a Deus? Como é que ele vai dar graças a Deus numa situação destas, quando Deus, que lhe havia prometido este filho, que lhe deu este filho, agora está a pedir que ele o devolva e que seja de uma forma terrível, que ele fosse sacrificado num altar. Mas ele o fez com gratidão no coração. Em Romanos 4, 19 a 20, o apóstolo Paulo, falando de Abraão, referindo-se a ele, escreveu: sem enfraquecer a fé, Abraão considerou o seu próprio corpo agora quase morto para produzir filhos, visto que ele tinha cerca de 100 anos e ele considerava o ventre da sua esposa infértil. Mas ele não duvidou, não vacilou na descrença a respeito da promessa de Deus, mas se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus tinha o poder de fazer o que havia prometido. Deus havia prometido. E Deus agora estava pedindo:
mas ele confiou que a promessa que Deus lhe fez, que havia sido cumprida, não era em vão. Deus tinha um propósito com esta ordem que ele deu a Abraão. Vai para o monte e oferece o teu filho em sacrifício. O que importa mais aqui é quem recebe a glória agora. Nós ou Deus? Especialmente quando a realidade está contando uma história diferente. Neste caso, no caso de Abraão, a realidade era totalmente diferente daquilo que ele tinha ouvido de Deus. A promessa, mas a realidade, o facto dizia que ele era um homem já avançado em idade e não podia produzir filhos. A outra realidade é que a esposa também não podia dar à luz filhos. Mas Deus o fez, mesmo assim. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Ele soube dar graças, mas ele não podia entender como é que Deus estava agora a pedir de volta este filho. Outra vez, a realidade é diferente daquilo que ele tinha recebido como promessa de Deus. Mas é nesses momentos que nós devemos confiar em Deus e louvar a Deus pela fé que Ele nos dá para crermos, mesmo quando as coisas parecem ser contrárias à realidade presente. E Jesus Cristo se torna nossa âncora de esperança contra toda a falta de esperança que nós possamos ter hoje, contra toda a dúvida que possa querer assaltar-nos hoje, sabendo que Ele tem o poder de fazer o que foi prometido. Deus não falha. Deus não promete para não cumprir. Ele promete e cumpre. De acordo com o Antigo Testamento, pessoas como Abraão e outros seguidores de Deus muitas vezes fizeram altares especiais e nesses altares eles adoraram a Deus ou deram graças a Deus através do sacrifício. Nós não fazemos altares hoje para sacrificar animais por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito uma vez por todas na cruz do Calvário. E nós devemos dar graças a Deus por este sacrifício. Mas nós mostramos a nossa adoração a Deus também por meio do sacrifício de nossos desejos, nosso tempo, nossa vontade e nossa total submissão a Deus, como Abraão fez. Há uma outra figura nas Sagradas Escrituras, uma outra personagem que nós conhecemos muito bem, chamado Jó. Jó era o homem mais rico e abençoado de todo o mundo. Ele amava muito a Deus e era fiel em seguir os seus mandamentos. Nunca ele deixou de ser obediente a Deus. Numa ocasião, Satanás se aproxima do próprio Deus e basicamente pede a Deus que coloque Jó à prova. Deus lhe disse, Jó é um homem que eu tenho vindo a ter um relacionamento íntimo no dia a dia, porque ele me busca todos os dias em oração. Ele está sempre preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Ele sempre intercede por eles. Ele é um homem justo e temente a mim. Satanás lhe disse, queres que ele seja posto à prova? Deus estava falando da fidelidade de Jó, porque ele sabia que Jó o servia com fidelidade, não por causa das coisas que ele tinha. Satanás disse-lhe, como é que ele não há de ser fiel a ti? Ó Deus, porque tu lhe dás tudo quanto é o desejo do seu coração. Família, riqueza, terras, empregados, enfim, tudo. Portanto, ele tem de ser fiel. Mas Deus permitiu que Satanás tirasse todas as coisas que ele tinha dado a Jó, incluindo os seus próprios filhos. E Satanás veio a Deus e disse-lhe, mas ele continua a ser fiel ainda.
continua a dar graças, continua grato por aquilo que tu tens estado a fazer e no meio dessas situações tens sido grato, mas permite-me que eu faça alguma coisa mais. Deus lhe deu permissão para ele tocar no físico de Jó, ou seja, na sua saúde. Jó ficou infectado com a lepra. Ele estava em terrível agonia, tanto física quanto emocionalmente. Apesar de tudo isso, Jó permaneceu fiel. Dando graças, ele disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. E a esposa veio e disse-lhe, homem, não estás a ver que Deus te abandonou, Ele te deixou? O que tu deves fazer é simplesmente dar costas a Deus e maldizê-lo. Ele disse, estás louca, porque o meu Deus é um Redentor vivo. Ele deu graças a Deus até o fim e Deus fez mudar a situação, as circunstâncias que ele estava a viver, ou no meio das quais ele estava a viver, por causa da sua atitude de gratidão e de confiança nele. Nós podemos ter a mesma atitude. Ou podemos ter a atitude diferente de Jó, podemos simplesmente achar que Deus deixou de olhar para nós e que Ele não merece a nossa gratidão, o nosso louvor, não merece a nossa ação de graças, porque agora nós fomos acometidos de uma doença, ou perdemos os nossos bens, ou perdemos o trabalho, ou nós estamos numa situação que não nos inspira, não nos leva de modo algum ao ponto de nós sermos gratos. Nós vamos para o Novo Testamento, onde nós encontramos este mesmo desafio que foi encontrado no Velho Testamento. Para nós darmos graças a Deus, e lemos precisamente nos livros ou nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, para não falarmos de outras passagens no Novo Testamento que falam da ação de graças, ou nos encorajam, nos recomendam, nos motivam a dar graças a Deus. Em 1 Timóteo 2:1, por exemplo, lemos que, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Paulo não perde tempo, ele faz essa recomendação à igreja e através do seu filho na fé, Timóteo. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Em Colossenses 2:7, Paulo diz ainda, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vocês devem continuar. Ele vai mais à frente e nos diz nos versículos 16 e 17 do capítulo 3, do mesmo livro, ou da mesma carta de Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E há o célebre versículo que nós conhecemos no Novo Testamento, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresenteis vossos pedidos a Deus. E em 1 Timóteo 4, 4-5, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, em que ficamos? Nós, como cristãos, em particular, nós devemos dar graças a Deus em tudo. Lemos deste mesmo apóstolo Paulo que antes era um perseguidor da igreja, mas ele foi transformado radicalmente pelo poder do Evangelho. Ou seja,
no encontro que ele teve com Jesus Cristo, a caminho de Damasco, quando ia para perseguir os cristãos, foi transformado de forma poderosa por Jesus Cristo. Ele passou a ser um proclamador do Evangelho. Agora, ao invés de ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele mesmo conta a sua história. Ele fala nos livros que ele escreveu, ou nas cartas que ele escreveu, e relata situações e circunstâncias difíceis pelas quais ele passou na vida. Ele foi açoitado muitas vezes, depois de ter sido perseguido. Foi preso muitas vezes. Ele sofreu naufrágios algumas vezes. Ele até adoeceu no físico. Nós sabemos o tipo de doença. E foi em oração a Deus. Mas Deus lhe disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos aqui um exemplo clássico de um homem que poderia ter dado costas a Deus e nunca mostrar gratidão ao Senhor, mas ele não o fez. Porque ele sabia em quem ele tinha crido e que ele era poderoso para guardar a sua vida até o fim. E nós lemos de uma passagem, numa das passagens nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, que Deus permitiu que Paulo e Silas, um outro seu conservo, fossem presos e levados à prisão, onde passaram horas com algemas nos pés e nas mãos, certamente. Deus enviou um violento terremoto e as portas da prisão foram abertas. O carcereiro estava pronto para tirar a sua vida porque o terremoto libertou os outros prisioneiros, mas o que o salvou foi a atitude de Paulo e Silas durante esta ocasião difícil deles. O que é que eles estavam a fazer? Antes do terremoto, estavam cantando e louvando a Deus na prisão. No meio de uma circunstância adversa, difícil, talvez que até pudesse pôr em risco, em perigo, a sua própria vida. Mas eles cantaram louvando ao Senhor, dando graças ao Senhor. Eles sabiam em quem tinham crido. E conheciam a Deus e sabiam que Ele os ajudaria. Por causa da alegria deles, o carcereiro e a sua família tornaram-se cristãos. Está a imaginar? Não vamos ser amargos, mas vamos ser gratos. Vamos demonstrar a nossa gratidão a Deus através do nosso louvor e a nossa adoração, mesmo quando as coisas não correm bem. Veja bem, em primeiro lugar, quando nós agradecemos a Deus, Deus é capaz de mudar as situações. Em segundo lugar, outros que estão à nossa volta podem ver Cristo e podem vir também a Cristo por causa da nossa atitude, do nosso exemplo, especialmente em tempos difíceis. Como é que nós estamos a agir ou a reagir? Ou qual tem sido a nossa atitude em relação às situações e circunstâncias da vida? Particularmente neste ano de 2020. Mas a verdade é que quando nós temos a perspectiva adequada, bíblica e divina dos nossos problemas, como Paulo também, nós podemos dar graças a Deus em circunstâncias similares. Ou não podemos? Escute bem. Não acredito que Paulo estivesse dizendo que deveríamos ser gratos por nossos problemas. Por nossos problemas. Não. O que ele estava aqui a dizer é que nós podemos e devemos ser gratos mesmo quando passarmos por situações difíceis, condições inóspitas, circunstâncias adversas, perdas irreparáveis e problemas insolúveis na vida. Nós podemos e devemos ser gratos, mesmo passando por essas situações. Não é fácil, pastor. Eu sei que não é fácil, mas é possível? Sim, é possível. Se nós confiarmos em Deus e fixarmos os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e deixarmos de fixar a nossa atenção nas circunstâncias à nossa volta. Ser gratos passando por tudo isto permite que Deus nos transforme e que Deus também transforme as situações, as circunstâncias
em algo para o nosso bem. Porque nós lemos em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Deus nos ama. E se nós formos obedientes a Deus, Ele certamente cuidará de nós mesmo na adversidade. Se nós formos gratos, não pela situação, mas pela certeza de que Deus não nos abandonou, não nos deixou, mas Ele está conosco. E conosco Ele caminha enquanto nós atravessamos a situação. Deus nos abençoará. Por isso, dai graças. Dai graças, cultivando uma atitude de constante gratidão. O segundo ângulo neste versículo é a medida da gratidão. Diz em tudo. Podemos circular na nossa Bíblia em tudo, ou sublinhar, ou com alguma coisa fazer com que esse em tudo apareça mais do que tudo mais no versículo. Em tudo, nós pensamos às vezes na prosperidade, ou nas coisas que nos trazem felicidade, naquilo que nos faz sentir bem, benefícios, nas bênçãos. Claro. É fácil nós darmos graças quando tudo vai muito bem. Quando nós temos trabalho. Quando nós temos um bom emprego. Quando nós temos o nosso meio de transporte e que está a funcionar muito bem. Quando nós temos comida na mesa, azeite na botija e farinha na panela. Nós podemos dar graças sem problemas. Com algum saldo na conta bancária, nós podemos dar graças. Com saúde, também podemos dar. Com fartura, abundância, com vitória, nós damos graças. Mas espere aí. Diz em tudo, não apenas quando essas coisas estão a correr bem, mas o que acontece quando as coisas começam a correr não muito bem a nosso favor? Ou melhor, quando as coisas correm mal, ou quando elas se tornam contra nós. Mas diz aqui em tudo, não apenas quando tudo vai muito bem, mas quando nem tudo vai muito bem, nós devemos dar graças. Na adversidade da vida. Quando as coisas não estão a correr como nós pensávamos que corressem. Quando nós passamos por problemas financeiros, damos graças a Deus. Não é fácil nós darmos graças a Deus quando nós estamos a passar por problemas financeiros. Não temos dinheiro para pagar a renda de casa. Não temos dinheiro para pagar o meio de transporte. Não temos dinheiro para comprar comida. Como é que nós vamos dar graças a Deus? Mas dizem, tudo dai graças. Não vamos dar graças porque nós estamos a passar por essas situações, mas em tudo dai graças, sabendo que o Senhor não nos deixou, não nos abandonou. Passando por problemas de relacionamento conjugal, familiar, espiritual e outros, nós devemos também dar graças em tudo. Passando por circunstâncias fora do controle, do nosso controle melhor, quando, por exemplo, nós sofremos perdas de entes queridos, perdas de pessoas que nos são muito chegadas, perdas de coisas que nós apreciamos, como Jó, por exemplo. Será que nós damos graças a Deus, passando por essas situações e circunstâncias, em meio a elas? Quando nós perdemos saúde, ou quando nós temos problema de saúde, damos graças a Deus? Não vamos dar graças a Deus porque nós estamos doentes, não é isso. Mas vamos dar graças a Deus porque Ele está conosco mesmo quando nós estamos doentes. Ele tem um propósito com aquilo que Ele permite que nos aconteça. Não foi isso que aconteceu com Jó? Não foi isso que aconteceu com Abraão? Não foi o que aconteceu também com o apóstolo Paulo? Nós estamos a viver em pleno 2020 como presas da Covid-19. Quantos de nós já paramos para dar graças a Deus por este ano que quase nós todos rotulamos de horrível? E há muitos que estão a desejar que este ano vá tão depressa que nunca mais volte para nos visitar. Eu também estou. Mas estamos nós a ser gratos a Deus? Há muita coisa
má acontecendo, nós acreditamos. Mas também há muita coisa boa acontecendo. Estamos nós a dar graças a Deus apenas por aquelas coisas boas que estão acontecendo. Oh Deus, obrigado porque eu não apanhei este vírus até agora. Mas alguém que já apanhou esse vírus, já deu graças, mesmo tendo apanhado o vírus, deu graças no meio da situação que era de risco e que podia levar a sua vida a um fim? Será que nós temos esta atitude em relação a Deus? Ou nós vamos contra Deus porque Deus permite que tal aconteça? Ou porque Deus acha que nós devemos ser vítimas? Não. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso vamos ser gratos. O apóstolo Paulo aprendeu a contentar-se em todas as situações, boas ou más, ou aparentemente más, sempre dando graças a Deus. Em Abacuque, no versículos 17 e 18, capítulo 3, nós lemos do profeta dizer: ainda que a figueira não produza, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minte e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é isto a ação de graças no meio a uma situação de crise, a uma situação difícil? Nós temos muito que aprender com a palavra do Senhor e com aqueles que viveram no passado e que souberam ser fiéis até ao fim, dando graças. O terceiro ângulo neste versículo é a motivação. O motivo para a gratidão. Notem, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Vamos analisar esta palavra esta, porque esta é a vontade de Deus. Esta aqui se refere a quê? Esta se refere ou está em lugar do quê? Está em lugar de situações, circunstâncias, problemas, dificuldades. Porque esta situação, porque esta circunstância, porque esta dificuldade. Não. Não se refere a esta dificuldade ou a esta situação ou a estas circunstâncias. Refere-se sim a esta ação de graças, esta atitude que nós devemos ter em relação às situações e circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para nós. Não o problema, não a circunstância, não a situação, não a condição de vida, mas a nossa atitude de gratidão ou de ação de graças perante Deus. A ação de graças ou gratidão é um estilo de vida que nós podemos adotar e que deve ser parte da nossa cultura cristã. Pode ser escolhido ou não, pode ser por nós até rejeitado. Mas o cristão verdadeiro, aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que quer agradar a Deus, certamente não vai deixar de dar graças a Deus em tudo. Deus se agrada da nossa atitude de gratidão, mas Ele se desagrada também quando manifestamos a atitude de ingratidão. Billy Graham escreveu o seguinte a respeito de ingratidão. Ele disse: a ingratidão é um pecado, assim como a mentira, o roubo, a imoralidade ou qualquer outro pecado condenado pela Bíblia. Um coração ingrato é um coração frio com Deus e indiferente à sua misericórdia e ao seu amor. É um coração que se esqueceu de como somos dependentes de Deus em todas as situações e circunstâncias, ou para tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus deve ser prioridade da nossa vida, ou não deve ser? Ele deve ser. Ele é a prioridade da minha vida. Se é a prioridade da minha vida, também eu devo ver o que vem com esta prioridade, que deve ser prioridade também na minha vida. Se Deus é a prioridade na nossa vida, Ele deve ocupar o primeiro lugar. Ele deve merecer
todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa ação de graças. E se Deus é a prioridade na nossa vida, segue-se então que a vontade de Deus deve ser, consequentemente, prioridade na nossa vida. É lógico, não é? Mas às vezes nós achamos que Deus é a prioridade na nossa vida, mas em termos de fazer a vontade de Deus, nós vamos escolher o que achamos ser mais conveniente. Mas aqui diz, em tudo, dai graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Dar graças a Deus em tudo é a vontade de Deus. A ação de graças como atitude deve ser em tudo mesmo. Mas quando nós somos orgulhosos, não somos gratos. Quando nós somos críticos, não estamos a ser gratos. Quando nós nos desinteressamos, pura e simplesmente, também não estamos a ser gratos. E uma das acusações da Bíblia contra a humanidade rebelde é que, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nós lemos isto em Romanos 1, 20 a 23. Outra vez, Paulo a falar disto. Ele disse, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Isso talvez nos leve a pensar em nós mesmos. Nós conhecemos a Deus, nós dizemos, proclamamos que temos um relacionamento íntimo com Deus. Assim como Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus, assim como Jó tinha um relacionamento íntimo com Deus, assim como Paulo tinha também um relacionamento íntimo com Deus. Nós dizemos àqueles que estão à nossa volta que também nós conhecemos Deus. Mas se nós conhecemos Deus de verdade, será que nós estamos a demonstrar que conhecemos Deus com a nossa atitude em relação a Deus? O fundamento ou a razão que nos deve motivar e levar a dar graça a Deus está em Romanos 8, 28. Nós já fizemos referência a este versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós estivermos a passar por alguma situação, alguma circunstância, alguma condição agreste, difícil, inultrapassável, nós devemos olhar para a palavra do Senhor e ler este versículo que diz, e sabemos, não apenas nós conhecemos Deus, mas sabemos que todas as coisas, em tudo, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Deus tem sempre um propósito naquilo que Ele permite que nos aconteça na vida. O que nós temos é de olhar para além das situações e circunstâncias e manter uma atitude de gratidão e de confiança e de perseverança e continuar, e continuar, e continuar, sabendo que sairemos vencedores. Nós temos muitas coisas pelas quais dar graças a Deus. Temos também muitas coisas no meio das quais devemos ser gratos a Deus. Não temos? Temos. Estamos nós dando graças a Deus por todas essas coisas pelas quais nós devemos ser gratos? Estamos nós dando graças a Deus em meio a essas coisas que não inspiram gratidão, mas que como cristãos e como filhos de Deus, nós confiamos que Deus está conosco e Ele é quem nos dá a sua graça para continuarmos a avançar. Por isso nós devemos ser gratos. Deus tem em tudo um propósito. E o que nós devemos fazer como cristãos é ter um coração grato. Este coração grato melhor, só pode ser obtido por meio de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, que é o autor da nossa salvação e a única fonte da verdadeira esperança em todas as áreas da nossa vida. Se Jesus não é o teu Salvador, se Ele não tem o domínio da tua vida, se Ele não é Senhor na tua vida, então é difícil, fica difícil mesmo dar graça a Deus quando as situações parecem remar contra a maré na nossa vida. E o que nos ajuda na construção dessa gratidão é termos fé absoluta na palavra de Deus e em suas promessas. Quando nós tivermos fé para crer
nessas promessas e dermos graças, Deus vai certamente abrir caminho. Quando estivermos totalmente convencidos de que Deus estará conosco em todas as circunstâncias, com certeza Deus vai estar conosco. Quando nós estivermos totalmente convencidos de que a palavra de Deus é verdadeira, que ela nunca falha, Deus virá em nosso auxílio como socorro que Ele é, bem presente, na angústia, não se esqueça, em tudo. Quando estivermos absolutamente e sem dúvida, completamente entregues ao conhecimento de que Deus é bom, Ele é amor, que suas misericórdias são eternas, que o seu amor nunca falha, nunca falham, não ficaremos desapontados. Quando nós acreditarmos que Deus entende nossas fraquezas, que Deus conhece nossas tristezas, que Deus sente o que sentimos e sempre tem a resposta própria, adequada para os nossos problemas, e de que sem Ele não podemos coisa alguma, aí então poderemos e passaremos a ser realmente gratos em tudo, dando graças a Deus em tudo. Paulo escreveu ainda em Efésios 5:20, dando sempre graças a Deus por tudo, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, amigos, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. E uma das coisas pelas quais nós devemos dar graças a Deus hoje é a salvação que Ele nos concedeu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ser gratos a Deus pela salvação por Jesus Cristo. Vem aí o Advento e nós estaremos a proclamar esta salvação que veio por Jesus Cristo. Não apenas tenhamos o conhecimento intelectual deste Salvador, mas possamos ter um conhecimento pessoal dele. E hoje, tendo este conhecimento, tu podes passar a ser um homem grato, uma mulher grata em tudo. Não apenas quando as coisas correm bem, mas também quando elas aparentemente correm mal. Oremos. Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus que tem nossas vidas em Tuas mãos. Nós Te agradecemos por Tua palavra compartilhada nesta manhã. Oramos que nos ajudes a ser gratos em tudo. Gratos quando as coisas estão a correr bem. Gratos quando as coisas não estão a correr muito bem. Sabendo que no meio da gratidão, no meio do louvor, Tu vens e Te manifestas a nós. Tu vens e transformas as situações. Tu vens e nos transformas também. Tu vens e fazes com que nós saiamos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelo Teu povo. O povo que está pelo Teu nome aqui nesta igreja. Obrigado, Senhor Deus, por todos quantos têm servido no Teu reino através desta igreja. E continuam a servir. E nós rogamos, dá-nos um coração grato. Mesmo quando tudo à nossa volta está a dizer-nos que não temos razões para ser gratos. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos e nós Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém? Vamos escutar a bênção final. E não se esqueça de estar conosco no próximo domingo, se Deus quiser, às 11 horas, para mais um culto de adoração ao Senhor. Deus abençoe.
e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.